Bom dia, meu nome é Gilmar Montargil, eu sou jornalista e eu sou mestre em Estudos em Linguagens pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu venho apresentar um artigo que tem a autoria da minha orientadora, professora Maria de Lourdes Rossi Remenche, que é professora associada do Departamento de Comunicação e Linguagem e também associada ao programa de pós-graduação em Estudos em Linguagens. Bom, nosso trabalho tem como título Memória Discursiva Mobilizada em Gêneros Multimodais, uma análise do discurso francesa em memes da webpage Historical Footage Made in Brasil. Bom, por que nós recortamos esse objeto? O interessante dessa webpage, a Historical Footage Made in Brasil, é que ela pega texto-legenda, ela pega legendas de determinados contextos, geralmente contextos antigos, e ela vai fazer uma união com imagens de contextos atuais ou contextos sócio-históricos dos brasileiros. Bom, interessante é que cada um separado, né, a legenda, o texto legenda, ela tem um sentido e a imagem, ela tem um outro sentido. E quando é feita essa união entre o texto legenda e a imagem, produz-se um novo efeito de sentido. Cria-se novas possibilidades de leitura e novas possibilidades de produção de sentido. E é justamente isso que eu e a minha orientadora, a professora Maria de Lourdes, estamos investigando nesse artigo por um olhar pechetiano. Um exemplo, é, a nossa amostra 1, por exemplo, ela tem um texto legenda, ela tem um texto legenda sobre a conquista dos espanhóis é, dos povos pré-colombianos, né? Então, aquele momento onde o Hernán Cortés encontra o Montezuma, né? E, enfim, tem toda aquela questão histórica de que a, o povo pré-colombiano, os astecas, acreditavam que os espanhóis eram divindades e aí aceitaram o presente dos espanhóis. Enfim, tem todo esse contexto, né, histórico de aproximação, de ingenuidade e de contato, né? É aí que se começa. Então pega-se um texto legenda dessa situação e aí insere-se numa imagem que é uma senhora que está na rua e aí encontra uma passista, né? Uma passista de escola de samba, provavelmente indo pro carnaval, provavelmente indo ali pro sambódromo ou pra escola de samba. Enfim, tem uma imagem de um encontro entre uma senhora e essa passista. As duas estão na rua e esse contato foi fotografado. E aí trouxeram essa legenda do contexto da colonização espanhola e foi inserida nessa imagem. E aí produz um novo sentido, né? Então, nós começamos a associar pelos contextos, pelos conceitos pechetianos como interdiscurso, a gente começa a associar essa passista com o guerreiro asteca, nós começamos a fazer relações, leituras dessa imagem. Nós começamos a fazer leituras de desigualdades sociais, ah, da própria questão do racismo, da própria questão da escravização de povos. Enfim, a união desse texto legenda com essa imagem, ela vai produzir novas possibilidades de sentido. Bom, então nós utilizamos um olhar pechetiano para essa pesquisa e aí vários conceitos são importantes da perspectiva materialista do discurso, da análise do discurso pensada pelo Pechet. E que conceitos são esses que nós utilizamos do Pechet, do olhar pechetiano? Bom, a própria ideia de formação discursiva, aquilo que pode ser dito, aquilo que não pode ser dito,
e além disso toda a constituição sócio-histórica que está imbuído nesse dito. Bom, além disso, a própria ideia de sujeito do Peixe, porque é uma ideia de sujeito sempre preso, sempre interpelado pela ideologia, é um sujeito que ele sempre está preso a determinada certa visão de mundo. Lembrando que o Peixe, o pensamento do Peixe, ele é assentado em uma tríade que é o estruturalismo. Ele pega alguns conceitos vindos do Saussure, é, o pensamento da psicanálise do Lacan, principalmente da questão do o grande outro, e o Louis Althusser, né, o materialismo do Louis Althusser, onde ele vai pegar os conceitos de aparelhos ideológicos do Estado, que na verdade seriam setores da sociedade, esferas da sociedade, como a mídia, como o governo, o exército, as escolas, as igrejas, que são setores que vão moldando os comportamentos, os dizeres, a própria concepção de sujeito dos indivíduos, né, da sociedade. E, enfim, pro Peixe a gente não deve levar o materialismo, principalmente o materialismo marxista, à risca, né, a questão da divisão de classes. Para ele é muito mais complexo que isso, porque, enfim, o sujeito ele é constituído por variadas frentes, e aí ele vai trazer também uma tríade, né, que é contradição, subordinação e, digamos que oposição. Seria, seria essas três. Quer dizer, quando às vezes os discursos. Vamos pegar um sujeito específico, que é um sujeito que ao mesmo tempo ele é um biólogo, quer dizer, então ele tem uma posição de sujeito para falar desse campo da biologia, do campo científico, mas ao mesmo tempo ele tem determinada religião, ele pode ser cristão, então ele tem uma posição de sujeito onde ele pode falar do cristianismo, né? Então ele tem duas, aqui nesse caso, nesse exemplo, né? Obviamente que ele tem mais posições de sujeito, mas ele tem duas posições de sujeito aqui. E em determinadas falas, essas posições elas podem estar em união, elas podem estar no mesmo caminho, ou elas podem, para determinados temas, como por exemplo, clonagem, células-tronco, uso de camisinha, elas podem estar em oposição, né, uma contra a outra, e aí acaba também colocando esse sujeito em as visões, né, ideológicas desse sujeito também em contradição. Então ele vai operar com essas três, ah, com essa dinâmica, né, tríade dessas desses três movimentos, né, que o discurso ele pode tanto se unir como também se opor, mas ao mesmo tempo ele também pode, em determinados momentos quando esses discursos estão juntos, e em determinado momento quando esses discursos estão em oposição, isso também pode ser contradição. Bom, além disso, né, o Peixe, o pensamento dele, ele vai se expandindo, ele vai abrindo ali pro final da sua vida, né? Como a gente sabe, o Peixe, ele morreu em 1983. Então ali ele vai abrindo o seu pensamento ali, então no início dos anos 80 ele já está com um pensamento mais aberto, ele está com um pensamento mais ali para que ele chama de a deriva do sentido, ou que o sujeito estaria à deriva, né? Que é quando ele já vê que às vezes não, por mais esforço que a gente tem em dar sentido aos nossos dizeres, é, é algo, digamos que impossível, né? Por isso que é a deriva de sentido, como se aquilo que a gente falasse estivesse num grande mar mesmo, né? Estivesse no mar, à deriva, ah, e aí, digamos, vamos pegar uma palavra, né? Às vezes a palavra gato, ela tem muitos significados, né? Ela pode ser o próprio animal, ela pode ser um roubo de luz, ela pode ser o sobrenome de alguém, o próprio deslizamento que a gente tem feito de palavras como mito, como coxinha, como mortadela.
que não representam somente aquilo que está nos dicionários, mas ganharam outros sentidos, ganharam sentidos políticos. Então, as palavras, os dizeres, né, é, também sofrem, também tem uma transparência de sentido, também tem uma opacidade, também sofrem deslizamentos. E por último, vamos falar do conceito de memória discursiva e interdiscurso. Interdiscurso são essas associações que a gente faz com o mundo, que a gente faz com outros discursos, que a gente faz com aquilo que já foi dito na sociedade. Para o Peixe, a gente sempre fala coisas que já foram ditas. E memória discursiva, para o Peixe, a gente não guarda tudo na nossa mente. O campo neurocientífico sabe disso, porque senão a gente teria que ter um cérebro, uma. E enfim, todos os órgãos da cabeça, a gente teria que ter uma ampliação disso, né? A gente teria que ter um cérebro e uma cabeça maior. Então a gente não guarda, a gente não é um depósito de palavras, de frases, né? E pro Peixe, o que exemplifica esse processo o conceito de memória discursiva, que é justamente a gente através das nossas experiências, da nossa constituição enquanto sujeito, um sujeito situado historicamente, a gente vai fazer associações interdiscursivas com o mundo, com a nossa vivência. É isso que é memória discursiva. A memória discursiva são os interdiscursos. Então, quando a gente vai ler essas postagens do Historical Footage Made in Brasil, a gente faz interdiscurso. A gente está utilizando a memória discursiva enquanto brasileiros, a memória discursiva enquanto pessoas que conhecem, têm mais ou menos uma percepção daquilo que está imbuído naquele texto legenda e naquelas imagens. Bom, então para finalizar, de resultado nós conseguimos comprovar esse deslizamento de sentido provocado pela união do texto legenda mais a imagem, ou seja, são contextos diferentes que unidos produzem novos efeitos de sentido e conseguimos fazer várias associações, né? Várias associações pelo meio do interdiscurso, pela memória discursiva, de várias reflexões sociais acerca sobre racismo, sobre escravidão, por exemplo, nessa amostra 1 que nós já comentamos. Tem outras amostras que a gente consegue ver uma crítica aos padrões de beleza. Também tem a nossa quarta amostra, são futebolistas que estão futebolistas da Globo, né, o Walter Casagrande e o Júnior, que estão numa posição muito parecida do filme Titanic do Jack e da Rose, e daí trouxeram o texto legenda do Titanic, e isso traz humor, traz deslizamento de sentido, e traz também discussões acerca de relações homoafetivas. Enfim, nós conseguimos produzir resultados muito interessantes nessa pesquisa. E, enfim, então é isso. Eu agradeço pela atenção. E é isso. Muito obrigado.